Políticos de oposição e integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato criticam a decisão e a exclusão de provas e depoimentos de delatores da Odebrecht. Você vai ver também o sábado gelado em boa parte do Brasil. No Rio Grande do Sul, mais 22 cidades entram em emergência por causa das cheias. E na crônica internacional de hoje, nossos correspondentes visitam as sorveterias mais famosas de Nova York. Agora, no Jornal Hoje. Depois de uma semana tensa, o presidente Michel Temer tirou o sábado para descansar. Quem tem as informações é o repórter Vladimir Neto, que está lá em Brasília. Vou conversar com ele agora. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Pois é, o presidente Michel Temer está aqui no Palácio do Jaburu, como você disse, tirou amanhã para descansar, está descansando com a família e, a princípio, não tem nada previsto na agenda para hoje à tarde. No entanto, o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Governo, acabou de entrar e vai almoçar com o presidente. Até amanhã, Temer deve receber ainda outros ministros mais próximos, como o Torquato Jardim, da Justiça, por exemplo, para discutir os próximos passos do governo. Ontem à noite, depois de passar todo o dia acompanhando o desenrolar do julgamento no TSE, Temer demonstrou alívio com a decisão da Justiça Eleitoral. Terminado o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, a primeira reação do governo veio no pronunciamento do porta-voz do presidente da República, Alexandre Parola. As instituições nacionais continuam a garantir o bom funcionamento da democracia brasileira. Houve amplo debate e prevaleceu a justiça, de forma plena e absoluta. O judiciário se manifestou de modo independente. Pouco depois, o presidente Michel Temer foi a um jantar na casa do deputado Alexandre Baldi, do partido Podemos, antigo PTN. O motivo era a comemoração antecipada do aniversário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é na próxima segunda-feira. Na saída, Temer comentou o resultado do julgamento. Muita tranquilidade e muita serenidade, viu? É o que vamos continuar fazendo e pacificando o país. De acordo com fontes do Palácio do Planalto, o plano de Temer agora é se concentrar na gestão do governo e em reorganizar a base de apoio no Congresso. Na próxima semana, o presidente pretende avaliar a possibilidade de acelerar a reforma trabalhista e tentar votar a reforma da Previdência na Câmara nas próximas semanas. Mas o governo teme que uma provável denúncia do Ministério Público Federal contra Michel Temer atrapalhe esses planos. Isso porque, de acordo com a Constituição, a Câmara dos Deputados teria de autorizar a abertura de um processo no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República. O julgamento que absolveu a chapa Dilma Temer começou na terça-feira e durou até ontem à noite. Na última sessão, os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral apresentaram seus votos e, por maioria, decidiram que não havia provas suficientes para a cassação. O Brasil passou 4 dias ligado no julgamento mais importante da história da Justiça Eleitoral. Pela primeira vez no banco dos réus, a chapa vencedora de uma eleição presidencial. Desde o começo do julgamento, o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, afirmou que as provas documentais e testemunhais justificavam a cassação da chapa. Em seu voto, o ministro descreveu acordos para repasses de recursos oriundos de propinas pagas pela Petrobras à Odebrecht, confirmados em depoimentos e planilhas, para a campanha presidencial de 2014, e afirmou ter provas para assegurar que houve abuso de poder político e econômico. Demonstram que, ao longo dos anos, os cofres partidários, por intermédio de contas correntes mantidas com empresas contratantes da Petrobras, foi, aspas, engordado, fecho aspas, desequilibrando a paridade de armas no pleito e configurando abuso de poder econômico. Portanto, a meu juízo, só este item ou este ilícito já bastaria para a cassação da chapa. Segundo o relator, foi uma mistura de recursos de Caixa 1 e Caixa 2 que permitiu a compra de tempos de televisão de partidos aliados e beneficiou a chapa Dilma Temer. Marcelo Odebrecht era o administrador de um grande grupo econômico e de um dos maiores e sofisticados esquemas de corrupção do mundo, não só do Brasil. E quando ele diz que disponibilizou 150 milhões
para a campanha presidencial de 2014 desta coligação. E tudo isso vem confirmado por um sem número de documentos e de depoimentos que não o contrariam. Eu não tenho como chegar a conclusão diferente. Herman Benjamin descreveu com detalhes a movimentação de recursos ilícitos da Odebrecht para pagar os marqueteiros da campanha Dilma Temer. Além de pagamentos clandestinos feitos em contas no exterior, o casal de marqueteiros recebeu pagamentos em dinheiro vivo, em hotéis e flets no Brasil. Restou claro que, ao longo do tempo e por eventos diferentes, o casal João Santana e Mônica Moura recebeu recursos de Caixa 2 em uma conta na Suíça, em empresa offshore de nome Shell Bill, que já citei. E em petição protocolada em 20 de abril de 2017, o Ministério Público Eleitoral juntou aos autos extratos de movimentação desta conta entre 2009 e 2014, revelando que muitas transferências foram feitas por empresas offshore da Odebrecht, como a Cleanfield Service. Herman Benjamin concluiu pela cassação da chapa Dilma Temer, alegando o que ele chamou de conjunto da obra. Meu voto é pela cassação da chapa presidencial eleita em 2014, pelos abusos que foram apurados nesses 4 processos. 2 dos 7 ministros do TSE votaram com o relator, Rosa Weber e Luiz Fux. Num discurso enfático, Fux fez um diagnóstico do que descreveu como um ambiente político contaminado e disse que chegou a hora do resgate. Hoje nós vivemos um verdadeiro pesadelo. A sociedade vive um pesadelo pelo descrédito das instituições, pela vergonha, pela baixa estima que hoje nutrimos em razão do despudor dos agentes políticos, que, e aqui foi dito, muitas vezes invocada a soberania popular, que violando a soberania popular, violando a vontade intrínseca do povo, fizeram exatamente aquilo e justamente aquilo que o cidadão eleitor não desejava. O ambiente político hoje está severamente contaminado. E a hora do resgate é agora. E muitas vezes coube ao Supremo Tribunal Federal engendrar a reforma política nesse país. Ao fim de seu discurso, o ministro pediu ética e moralidade na luta contra a corrupção e acompanhou o voto de Herman Benjamin. O Brasil é o ar que nós respiramos, é o berço dos nossos filhos e netos, o túmulo do meu saudoso pai. Em nome de tudo isso, da ética e da moralidade que representam um binômio essencial ao legítimo exercício do poder político, a distar desse quadro de corrupção endêmica e de moralidade amazônica, eu acompanho o eminente ministro relator, julgo os pedidos deduzidos procedentes para cassar integralmente a chapa, assim como fez o eminente ministro Herman Benjamin. A ministra Rosa Weber destacou a gravidade dos fatos apresentados pelo relator, que, segundo ela, comprovaram o uso de recursos ilícitos na campanha. Tal fartura de dinheiro, obviamente, causou inegável desequilíbrio em favor da coligação vitoriosa, embora, não digo eu, não sei, se em detrimento da segunda chapa, da chapa requerente. Mas a maioria do colegiado teve outro entendimento. 4 dos 7 ministros não consideraram suficientes as provas apresentadas pelo relator para cassar a chapa vencedora da eleição presidencial de 2014. Napoleão Maia considerou que todas as informações apresentadas pelo relator não eram procedentes
e votou contra a cassação da chapa Dilma Temer. O que Pôncio Pilatos fez foi tentar democratizar a sua decisão. Ouvir a Vox Populi. Deu no que deu. Perdeu o controle. Passou a história como um homem covarde, pusilânime, um juiz sem estrutura mental para enfrentar a turba, para afrontar a Vox Populi. E a Vox Populi não é essa empresa que faz pesquisa, não. Pesquisa de opinião. Para enfrentar a voz do povo. O ministro Admar Gonzaga, segundo a votar contra a cassação da chapa Dilma Temer, afirmou que não é possível provar que houve abuso de poder nesse caso. Entendo que, para fins de configuração da prática abusiva, deve ficar comprovado fatos que demonstrem a repercussão dessas irregularidades quanto aos gastos com empresas gráficas mediante o uso de recursos de campanha com vista ao proveito eleitoral. O ministro contestou todas as perícias e depoimentos apresentados pelo relator sobre as doações da Odebrecht para a campanha de 2014. Chamou as evidências de presunções e concluiu não haver prova de vinculação entre contratos da Petrobras e doações ilícitas para a campanha. Vale ressaltar que o depoimento de Marcelo Bahia Odebrecht, cujo teor se transcreve mais adiante neste voto, não é enfático quanto à relação entre os recursos direcionados à campanha por meio de doações oficiais da ordem de 150 milhões. O ministro Tarcísio Vieira, terceiro a votar contra a cassação da chapa, afirmou que muitos delatores confirmaram os atos ilícitos em contratos da Petrobras. Mas, segundo o ministro, não há prova de que desvios de dinheiro abasteceram a campanha eleitoral de 2014. A instrução probatória não revelou de forma cabal que houvesse doação para a campanha eleitoral de 14. O placar do julgamento estava empatado, 3-3. O voto de Minerva foi do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. O ministro reforçou que para ele não cabe à Justiça Eleitoral resolver problemas políticos do país e que a cassação de uma chapa eleita para a presidência da República requer muita responsabilidade. Não se substitui um presidente da República a toda hora, ainda que se queira. E a Constituição valoriza a soberania popular, a despeito do valor das nossas decisões. É importante, claro, dos critérios que usamos para... Mas é muito relevante. A cassação de mandatos deve ocorrer em situações inequívocas. Como Vossa Excelência usou a expressão trato sucessivo, talvez nós devêssemos voltar, pelo que eu entendi do voto de Vossa Excelência, pelo menos até 2006. Isso contaminaria todos os atos do governo Lula, do governo Dilma I e do governo Dilma II, enquanto ele durou. Em seu voto decisivo, Gilmar Mendes disse que, quando defendeu a abertura do processo, não tinha como objetivo a cassação do mandato e reforçou que acompanharia os ministros Napoleão Maia, Tarcísio Vieira e Admar Gonzaga. Eu falto, ministro Fux, com delicadeza, mas não com sinceridade. Não deixo de afirmar aquilo que eu penso. Chego a ser rude, às vezes, conscientemente rude, para não ser insincero. Eu disse aqui, para os colegas que participaram do julgamento, e isso está no voto, estou defendendo a abertura desse processo por conta dos fatos graves que estão sendo imputados e que estão sendo confirmados. Mas não é para cassar mandato. Porque eu tenho exata noção da responsabilidade que isso envolve para o judiciário. E aqui, obviamente, houve, com as vênias de estilo, essa expansão. Portanto, eu quero deixar isso muito claro. Vou pedir todas as vênias ao ministro Herman, ao ministro Fux, à ministra Rosa, mas vou acompanhar os votos do ministro Napoleão, do ministro Tarcísio, do ministro Admar. E a gente acompanha agora as reações de políticos, juristas e integrantes da Força Tarefa da Lava Jato ao resultado do julgamento, na reportagem de Júlio Mosquera, de Brasília.
as ações. As reações à decisão dos 4 ministros do TSE foram imediatas e vieram principalmente pelas redes sociais. O procurador Carlos Fernando, que integra a força-tarefa da Lava Jato, disse que há vitórias que exaltam, outras que corrompem, derrotas que matam, outras que despertam. O coordenador das investigações da Lava Jato, procurador Deltan Dallagnol, afirmou que a maioria do TSE preferiu ignorar as provas de ilegalidades da chapa Dilma Temer. O que nós vemos é que, muitas vezes, infelizmente, a cúpula de poderes acabam se guiando por interesses. Nesse caso do Tribunal Superior Eleitoral, o que nós vemos é que alguns ministros decidiram fechar os olhos para as provas que estavam diante deles em relação a fraudes que foram judicializadas, ainda que de modo mais abstrato, de modo mais amplo, mais genérico, foram judicializadas e depois vieram provas consistentes, mas eles decidiram fechar os olhos para todas essas provas que vieram passando um péssimo sinal para o futuro da Justiça Eleitoral. O ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça e do TSE, Gilson Dipp, lamentou a decisão de não punir as ilegalidades da campanha que levou Dilma Rousseff e Michel Temer à presidência. O que surpreendeu foi a fragilidade dos argumentos que conduziram à absolvição da chapa. Eu nunca vi tanta prova concreta sendo apresentada do que nesse julgamento. Foi um julgamento não jurídico, foi um julgamento estritamente político. Claro que no eleitoral sempre tem a conjugação do jurídico com o político, mas dessa vez um tribunal de juízes deixou absolutamente de lado tudo que dizia respeito à legislação, às provas ou ao aspecto jurídico para julgar tão somente, e vejam os argumentos, tão somente pelo aspecto político. Isso não é bom para a democracia. A decisão de livrar a chapa Dilma Temer de punições também provocou grandes reações no mundo político. Parlamentares de oposição criticaram o TSE. O resultado do julgamento dividiu até o Democratas, partido da base do governo. O líder do DEM na Câmara, Efraim Filho, disse que o resultado é bom para o país. O resultado apertado, ele demonstra o momento delicado que vive a política. A sociedade cobra transparência, respostas rápidas e soluções reais para a crise. O TSE, ele foi responsável pela agenda da justiça, que era investigar e julgar. A nós cabe respeitar o resultado, mas querendo que cada investigação vá até o fim. É isso que fortalece as instituições e a democracia. O líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado, disse em nota que com esse resultado, na linguagem popular, o TSE liberou geral, criou uma jurisprudência onde se pode tudo e não se pune nada na disputa pela presidência da República. Vale tudo? Pergunta. E durante o julgamento, os ministros Gilmar Mendes e Napoleão Maia criticaram as ações do Ministério Público, que reagiu. Veja na reportagem de Marcos Lozecan. O ministro Napoleão Nunes Maia reclamou de uma acusação contra ele na colaboração da OAS, que ainda está em negociação, e da menção feita a ele na delação da JBS. O nome de Napoleão foi mencionado pelo diretor jurídico da JBS. Francisco Assis e Silva afirmou em depoimento ao Ministério Público que o ex-advogado da empresa, Willer Tomás, tinha lhe contado sobre um pedido de interferência feito a Napoleão Nunes Maia, por conta de uma decisão contrária a José Carlos Grubezich, presidente da Eldorado Celulose, dentro da Operação Greenfield, que apura fraudes em negócios com os fundos de pensão ligados a estatais. Ficou pendente o José Carlos Grubezich, cujo advogado é um outro advogado, que é o Dr. Toron, e o advogado da empresa oficialmente seria o Willer, o Willer que teria que estar. Ele fala assim, ó, a decisão contra o José Carlos estava pronta segunda-feira, eu consegui reverter, pedi para o ministro Napoleão interferir, o ministro Napoleão interferiu e vai me dizer alguma coisa para os próximos dias. Eu ainda pergunto, tá aí, custou quanto? Ele fala, calma, você está muito ansioso, espera que eu te informe. Indignado, Napoleão Maia se defendeu e criticou os vazamentos das delações. Tem de se pôr um freio nisto, porque isso está descambando para uma relação que não pode chegar a bom termo. Isso não chegará a bom termo. A mesma coisa, há poucas semanas, me envolveram com a JS, porque um
infrator confesso, um infrator confesso da legislação, da ética, da moralidade, faz uma delação premiada para receber benesses e menciona o meu nome. Como se eu tivesse intercedido junto a um dos juízes mais brilhantes, juízes federais mais brilhantes do Brasil e daqui dessa seção do Ceará. Presidente, você vai me perdoar, o tribunal vai me perdoar a minha indignação, a minha revolta, a minha veemência e o perigo que corro aqui de descambar para palavras que não devo dizer com relação a essas pessoas. Olha, se isto não terminar, o final não será bom. Todos nós estamos sujeitos ao alcance dessas pessoas. Publica o que quiser com quem quiser. E aí, o sujeito fica indefeso diante disso? Deve amargurar isto no seu coração? Ou deve fazer o quê? Napoleão recebeu o apoio do presidente do tribunal, Gilmar Mendes. Vossa Excelência tem toda a solidariedade do tribunal, nós reconhecemos a sua plena integridade. Antes do desabafo do ministro Napoleão, o tinha ficado tenso no tribunal quando o vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, questionou a participação do ministro Admar Gonzaga no julgamento. Nicolau Dino disse que Admar foi advogado da ex-presidente Dilma Rousseff e que por isso não poderia votar. Os ministros votaram e decidiram que Admar Gonzaga poderia sim participar do julgamento. Gilmar Mendes criticou o Ministério Público e os vazamentos do conteúdo das delações. Como reconhecemos a plena integridade de todos os colegas, inclusive do ministro Admar, que acaba de ter seu impedimento suscitado pelo Ministério Público. Eu acho que esse tipo de prática, doutor Nicolau, contribui para esse tipo de ambiente que se está criando. São duas coisas totalmente diferentes. Não são diferentes porque o Ministério... Porque esses vazamentos que se fazem, sabe-se de onde vêm. Se conhece bem a fonte e tem se alimentado de um modelo de chantagem para o judiciário. E isso precisa ser encerrado. As críticas ao Ministério Público e ao vazamento do conteúdo das delações geraram reações de algumas entidades. Elas defenderam a isenção e idoneidade do trabalho dos investigadores. Em nota, os procuradores regionais eleitorais e o Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral disseram que não faz bem à democracia afirmar que o Ministério Público Eleitoral não guarda lealdade com outras instituições, em especial o TSE, e que seguem firmes na defesa dos interesses da sociedade em aperfeiçoar a qualificação de seus representantes. Já a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, classificou inadequadas e infundadas as críticas contra o Ministério Público Federal pelo presidente do TSE e disse que o Ministério Público Federal não recebe ordens de quem quer que seja e não exerce suas funções constitucionais pedindo permissão a outrem, ainda que a presidentes de tribunais. A ANPR encerra a nota lamentando as declarações que chamou de desproporcionais e sem base do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. A seguir, a cheia de rios põe em emergência cidades do Rio Grande do Sul e tem a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta já já. No Rio Grande do Sul, os rios continuam subindo por causa da chuva dos últimos dias. A gente vai para o telão para ver um retrato aqui de como está a situação. Olha só, a gente vai ver, olha, água cobrindo casas e a gente vê os detalhes dessa situação grave, porque 95 cidades estão em situação de emergência por causa dessas chuvas e a reportagem é de Bernardo Bortolotto. Com o Guaíba subindo, as famílias ribeirinhas que vivem na região das ilhas de Porto Alegre já começam a sair de casa. Não chove mais, mas o nível do Guaíba é alto, porque ele recebe água de outros rios. Muitas ruas estão alagadas. A gente está em uma casa onde os moradores não saíram ainda, mas a água já está aqui dentro e ela está subindo. Por isso, os móveis tiveram que ser erguidos, inclusive a cama está apoiada em pedras. E é assim, no meio da água, que a família dorme. É horrível, né? Que é muito úmido, mesmo com bota fica gelado os pés. Também na capital, os bombeiros retomaram hoje as buscas a uma mulher que desapareceu há 2 dias depois de ser arrastada por um córrego junto com a casa dela.
Em Vila Oliva, distrito de Caxias do Sul, na Serra, moradores estão limpando as ruas e reconstruindo o que sobrou das casas. Pelo menos 100 foram destruídas pelo vento. Hoje, pelo menos, temos sol. Espero que continue assim nos próximos dias, né? E tá difícil. 11.600 pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul. A preocupação agora é com o frio e o apoio às famílias. A maior parte dos desabrigados mora na fronteira oeste, onde o Rio Uruguai também continua subindo. A gente está se vendo, né? Se virando com o que tem, se emprestando as cobertas e a calçada, é roupa, porque tem muita roupa úmida, molhada. Na região metropolitana, muita gente perdeu tudo. A ajuda vem de voluntários que organizam as doações e preparam cerca de 400 refeições por dia. Essas pessoas são de uma força de trabalho, de uma generosidade, de uma solidariedade fora do comum. Chegou a hora da previsão do tempo. Hoje quem está com a gente é o Thiago Scheuer. Thiago, boa tarde. Ontem, por causa do clima quente lá em Brasília, eu não apresentei a previsão no Jornal Nacional. Mas eu preparei a previsão e eu lembro que a chuva no sul daria uma trégua. Isso está mantido? Está mantido, mas primeiro deixa, né, eu dar as boas-vindas para você. Muito obrigada. Parabéns. Agora desse lado da bancada, né, Maju? Obrigada. Boa sorte, toda a sorte do mundo. Obrigada. Sabe aqui, ó, tamo junto, viu? Sempre. Então vou falar da trégua aí na chuva, ó. Vai continuar assim com essa trégua, tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, pelo menos até terça-feira, viu? É que tem uma massa de ar seco invadindo aí o centro-sul do Brasil e claro que essa massa também é gelada. Tá pegando, então, boa parte aqui dos estados brasileiros. Por isso, hoje foi difícil sair da cama, eu sei bem disso, no centro-sul. Olha só, Campos do Jordão de manhã. 3,3 graus aqui em São Paulo. Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, 4,8. Agora, São José dos Ausentes, lá no Rio Grande do Sul, 0,8. Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, menos 1,8. E São Mateus do Sul, no Paraná, menos 0,6. Agora, olha, escuta isso também. Campo Grande, Cuiabá, São Paulo e Floripa foi a manhã mais fria do ano. Assim como lá em Curitiba, onde fez 2,4 graus. E olha a camada de gelo aí que se formou na ponte do Parque Barigui. E em Guarapuava e Cascavel também geou hoje cedo, belas imagens. Agora Santa Catarina, a primeira neve do ano caiu ontem à tarde na Serra. Todo mundo correu para registrar o momento. E aí depois da neve, hoje cedo, teve o cincelo, que é quando o nevoeiro se congela ao tocar uma superfície muito gelada. É o que essas belas fotos mostram em Urupema pra gente. Agora tá fazendo muito frio também em Mato Grosso do Sul. Foi a noite mais gelada do ano em boa parte do estado e teve geada em 10 cidades. E esse frio subiu. Em Rio Branco, a mínima hoje foi de 15,5 graus, a menor do ano. Isso são 4 graus abaixo da média para o mês. Maju, pensa que friaca. Que friaca. Agora, também. Depois dessa rodada aí de temperaturas congelantes pela manhã, como é que elas ficarão no período da tarde? Então, vai continuar frio hoje à tarde, viu? Eu quero que você se ligue aqui no nosso mapa, metade sul do Brasil principalmente. 23 em Cuiabá, 17 em Campo Grande, só 16 em Curitiba, só 18 hoje à tarde em São Paulo, 22 no Rio. E lá em cima é outra história, né? 30 graus em Macapá. E o nosso mapa tá amarelão hoje. Só que tem chuva também, né? Você vê aqui, ó, se espalha pelo norte do Brasil, invade o Nordeste também e pega a parte do sul da Bahia, Nordeste aqui de Minas Gerais e todo o estado do Espírito Santo. Vou falar de domingo, Maju, rapidinho? Domingo, então, olha só, vai continuar frio. A gente tem também previsão de geada para o sul do Brasil, Maju. Obrigada, Thiago. Até a próxima, Até viu? a próxima, Vou falar de sorte. festa junina agora, viu? Que as festas juninas estão tomando conta de várias regiões do país. No Ceará, as homenagens ao dia de Santo Antônio, na próxima terça-feira, já começaram. Teve casamento comunitário. Veja só. 15 noivas fizeram pedidos ou simpatias para o santo e foram reunidas num casamento comunitário com direito a desfile de carros antigos e chuva de pétalas de rosas. No dia seguinte, a festa continuou com um cortejo de grupos folclóricos pelas ruas históricas de Barbalha, sul do Ceará. Pelos 8 quilômetros de percurso, o pau da bandeira, de 2,5 toneladas, foi cercado pela multidão. De noite, o tronco foi hasteado na praça principal da cidade. Lá no topo, a bandeira de Santo Antônio completa a mistura de fé e festa que abre a temporada de homenagens. A seguir tem gordice aqui no JH, as tentações em forma de sorvete que fazem sucesso lá em Nova York. Até já!
Os americanos amam sorvetes e estão sempre atrás de novidades. É por isso que Nova York está cheia de sorveterias famosas. Na crônica de hoje, os correspondentes Sandra Coutinho e Sherman Costa levam a gente por um passeio pelos melhores lugares da cidade para quem adora experimentar uma casquinha com um sabor e formato diferentes, mesmo com uma primavera que não está lá muito quente não, que está um pouco fria em Nova York. Veja só, saboreie. Nem precisa fazer calor. Aos primeiros raios de sol, as sorveterias de Nova York já ficam assim. Na terra da diversidade, as influências vêm de todas as partes do mundo. A nova fronteira é a Ásia, onde bilhões de pessoas adoram essa delícia gelada. Essa sorveteria trouxe da Tailândia um jeito diferente de fazer sorvete. Tudo é produzido na hora. Os ingredientes são despejados ainda líquidos nessa placa que fica a 25 graus abaixo de zero. O segredo está na mistura, que não pode levar mais de 2 minutos. Thank you. Olha, o sorvete vem assim, em forma de rolinho. Precisa mexer o tempo todo para não virar gelo, diz Richard, que descobriu esse tipo de sorvete vendo um vídeo na internet. Aqui a inspiração veio da ilha de Hong Kong. Foi lá que foi criado esse waffle de bolinha, que lá é vendido como comida de rua. Mas aqui virou casquinha de sorvete. Uma bomba calórica pronta para ser devorada. As tailandesas começaram a comer com os olhos e a câmera. Quem resiste? É muito bom, o waffle combina com sorvete. O milkshake de unicórnio é o maior sucesso. Tudo aqui é comestível. O arco-íris é feito de marshmallow e até a borboletinha é feita de uma massa de arroz. Dá peninha de comer, né? No fim dessa fila, também tem um arco-íris. É o Big Gay Ice Cream, que fica no bairro LGBT de Nova York. Da máquina só saem os sabores da infância, vanila e chocolate. Mas as coberturas... Os estudantes que vieram festejar o último dia de aula já estão na faculdade, mas riem como se fossem crianças. Seria efeito do sorvete? É tão bom que faz a gente dar risada. A sorveteria, com a assinatura do chefe Nicholas Morgenstern, tem paladares tão delicados que só creme tem 5 receitas diferentes. Mas quem derrete corações é o sorvete coco queimado. A cor não é lá muito atraente. Basta uma colherada para entender por que é a estrela do cardápio. Os sabores de nomes estranhos, como formigas da fazenda e panda feliz, levam ingredientes que costumam aparecer em outras receitas, como alho e aipo. Um exercício de equilíbrio. Sobre a casquinha colorida, um sanduíche com recheio de sorvete. E se você quiser saborear de novo esta ou outra reportagem do JH, é fácil, basta clicar no Globoplay. O Jornal Hoje termina por aqui. Obrigada pela companhia. Outras notícias às 8h30 da noite no Jornal Nacional com Mona Lisa Perrone e Chico Pinheiro hoje. Tchau! Políticos de oposição e integrantes da força-tarefa da Lava Jato criticam a decisão e a exclusão de provas e depoimentos de delatores da Odebrecht. Você vai ver também o sábado gelado em boa parte do Brasil. No Rio Grande do Sul, mais 22 cidades entram em emergência por causa das cheias.
E na crônica internacional de hoje, nossos correspondentes visitam as sorveterias mais famosas de Nova York. Agora, no Jornal Hoje. Depois de uma semana tensa, o presidente Michel Temer tirou o sábado para descansar. Quem tem as informações é o repórter Vladimir Neto, que está lá em Brasília. Vou conversar com ele agora. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Pois é, o presidente Michel Temer está aqui no Palácio do Jaburu, como você disse, tirou amanhã para descansar, está descansando com a família e, a princípio, não tem nada previsto na agenda para hoje à tarde. No entanto, o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Governo, acabou de entrar e vai almoçar com o presidente. Até amanhã, Temer deve receber ainda outros ministros mais próximos, como o Torquato Jardim, da Justiça, por exemplo, para discutir os próximos passos do governo. Ontem à noite, depois de passar todo o dia acompanhando o desenrolar do julgamento no TSE, Temer demonstrou alívio com a decisão da Justiça Eleitoral. Terminado o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, a primeira reação do governo veio no pronunciamento do porta-voz do presidente da República, Alexandre Parola. As instituições nacionais continuam a garantir o bom funcionamento da democracia brasileira. Houve amplo debate e prevaleceu a justiça, de forma plena e absoluta. O judiciário se manifestou de modo independente. Pouco depois, o presidente Michel Temer foi a um jantar na casa do deputado Alexandre Baldi, do partido Podemos, antigo PTN. O motivo era a comemoração antecipada do aniversário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é na próxima segunda-feira. Na saída, Temer comentou o resultado do julgamento. Muita tranquilidade e muita serenidade, viu? É o que vamos continuar a fazer e pacificando o país. De acordo com fontes do Palácio do Planalto, o plano de Temer agora é se concentrar na gestão do governo e em reorganizar a base de apoio no Congresso. Na próxima semana, o presidente pretende avaliar a possibilidade de acelerar a reforma trabalhista e tentar votar a reforma da Previdência na Câmara nas próximas semanas. Mas o governo teme que uma provável denúncia do Ministério Público Federal contra Michel Temer atrapalhe esses planos. Isso porque, de acordo com a Constituição, a Câmara dos Deputados teria de autorizar a abertura de um processo no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República. O julgamento que absolveu a chapa Dilma Temer começou na terça-feira e durou até ontem à noite. Na última sessão, os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral apresentaram seus votos e, por maioria, decidiram que não havia provas suficientes para a cassação. O Brasil passou 4 dias ligado no julgamento mais importante da história da Justiça Eleitoral. Pela primeira vez no banco dos réus, a chapa vencedora de uma eleição presidencial. Desde o começo do julgamento, o relator do processo, o ministro Herman Benjamin,